Hoje eu quero falar com você. E, gente, vamos falar de um assunto maravilhoso e também que é um terror, que é sobre relacionamento. Como é difícil se relacionar. Mas a gente não vai falar só de relacionamento de casal, não só relacionamento de família, de relacionamento de uma forma em geral. E eu trouxe hoje, nada mais, nada menos, que a Rosiane, que é uma consteladora fantástica e uma terapeuta muito preparada para nos ajudar a desvendar essas caixinhas que a gente vai mexer hoje. Vem comigo que você vai adorar. Rosiane, amada, obrigada mais uma vez por estar aqui. Sempre bom estarmos juntas, né? Sempre bom sermos um pouquinho de contribuição para todos os outros, com talvez um pouquinho a mais do que nós percebemos, talvez antes de alguém. Talvez não, né? Talvez tenha muitos que saibam até muito mais que nós sobre relacionamentos. Mas a nossa experiência é bem boa também, não é? Com certeza. Agora nós estamos abrindo o programa, né? Da outra vez que você veio, não estava com as sinergias quânticas que você já conhece. E de 1 a 6, que número você intui para o dia de hoje? 5. 5? Espiral das camomilas. Uau! Espiral de transformação. Muito bem. Quando a gente precisa realmente transformar a vida. Então, que esse campo esteja aberto, que a gente possa, né, ser contribuição na vida das pessoas que nos ouvem e que a gente traga aí um pouquinho de melhora nos relacionamentos. É verdade. E como a gente não combina, vamos falar de relacionamento primeiro. O que mais você recebe no consultório no dia a dia? Né? Olha, esse é o que, quando se trata de relacionamento, é o campeão. O campeão são as mulheres aí na faixa de 35, 40 anos em busca de um grande amor. Esses são os campeões. Claro que o fato de relacionamentos com pai e mãe, com filhos, tudo isso também vem muito porque na constelação essa busca é muito grande. Mas eu recebi durante uma longa data aí nos últimos anos, muitas mulheres buscando um grande amor. Buscando alguém que elas pudessem ter um bom relacionamento. Tinham relacionamentos bons. Nem sempre eram relacionamentos abusivos ou ruins, mas sempre o relacionamento não duradouro. E aí eu comecei a pensar, por que eu estou recebendo tantas mulheres com essa questão? Porque existe uma coisa na terapia que é muito bom que todo mundo saiba. O terapeuta recebe aquelas questões que ele precisa resolver dentro dele, geralmente. E aí eu fui olhar para o meu relacionamento, né? Fui olhar para o meu casamento, fui olhar para os meus relacionamentos afetivos, para depois eu poder olhar para o relacionamento dos meus pacientes, principalmente de mulheres. Sim, e então assim, não é só aquela mulher que está sem um companheiro ou uma companheira, né, que está sem um relacionamento. Também tem as que têm um relacionamento, mas eles são fugazes. E você acredita que a gente evoluiu ou involuiu no sentido de que nós temos a informação, né, no nosso campo geral aí, né, da egrégora que a gente vive e do inconsciente coletivo, de que um relacionamento tem que ser para toda a vida, né? Então, assim, se eu não tenho um relacionamento que é para a vida toda, se eu tenho um relacionamento, vamos chamar de curtos, né? O que isso significa? Significa que eu sou errada? Entende? Se acha que a gente está nessa transição ou a gente perdeu a mão? Eu acho que, na verdade, nós perdemos a mão. Eu acho que, assim, existe a questão da transição, de nós estarmos em novos tempos, novas formas de olhar, mas também nós perdemos a mão no olhar o relacionamento. Por quê? Uma das questões que nós podemos até colocar aqui, que é uma seara difícil, mas é bom colocar, é a própria questão das redes sociais. As redes sociais me lembram, você deve ter passado por isso também, os romances de Júlia, Sabrina, Bianca, né? Que eram romancezinhos e que nós criávamos uma ideia de relacionamento a partir daquelas leituras. O que aconteciam naquelas leituras? Eram sempre relacionamentos conturbados, muito fortes e que criavam uma ideia de como tinham que ser os relacionamentos.
A rede social também mostra isso. A rede social também traz uma ideia de que os relacionamentos, eles têm que ter Um padrão. Um passo a passo, uma cartilha, um padrão. Mas isso não existe para nada na nossa vida. Na verdade, nós temos padrões. Mas não necessariamente nós podemos encaixar esses padrões. Porque qual é a maior dificuldade de um relacionamento? E isso poderia ser exatamente o nome do programa, né? A caixa preta dos relacionamentos. Sim. Onde que estão as questões? Onde que está o que faz com que alguns relacionamentos, tanto amorosos quanto de outras formas, eles não deem certo? Eu creio que uma das principais coisas é comunicação. Nós não sabemos nos comunicar. Nós olhamos para algumas coisas, achamos que elas têm que ser daquela forma, nós criamos expectativas, mas nem sempre nós dizemos para o outro. Como funciona isso numa amizade? Sim, né? No amigo a gente acaba dizendo, no amigo verdadeiro, né? Sim. Você diz, você não tá legal, você tá fazendo uma burrada, você tá isso, você tá, né? Mas no relacionamento a dois é sempre um pisar de ovos, né? E esse pisar, ele tem uma questão muito sutil ali, que é o não dito. Então, esse não dito, ele já é um dos pontos, né? Fora as questões todas sistêmicas, que depois nós vamos falar um pouquinho, tem esse não dito. Então, se eu não digo para você uma determinada questão, como que você vai adivinhar? Eu vi uma cena, aliás, eu adoro filmes, séries, para analisar todas essas questões. Sim. Numa série chamada Amigas para Sempre, existe um casal que eles se divorciam e depois eles retornam. E existe um momento nesse retorno em que eles começam a dizer um para o outro coisas que nos 15 anos ou mais que eles já tinham de casamento, eles nunca disseram. Então, por exemplo, ele vai mordiscando o pescoço dela. E ela diz, não, eu não gosto. Daí ele diz, não, mas você sempre gostou. Ela falou, não. Eu não gostava, mas eu achava que você gostava, então eu não queria te atrapalhar. Então, veja, de repente você impõe a você algo que você nem gosta apenas para satisfazer o outro? Sim. Então, aonde está o principal ponto aí? Primeiro, o desconhecimento sobre você mesmo, sobre o meu eu. Quem sou eu? Do que eu gosto? Como diz a frase da Alice no País das Maravilhas, se você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Então, se eu não sei quem eu sou, como que eu posso que o outro entre na minha vida e que ele traga uma contribuição? E daí, né, eu acredito que você pensa da mesma forma e também vivencia isso no consultório. Se eu não sei quem eu sou, que tipo de pessoa que eu vou atrair para mim? As que também não sabem quem são, não é verdade? Exato. Então, assim, aí fica eu finjo que eu tô gostando disso e você finge que tá fazendo gostar, né? Essa é uma questão bem interessante, né? Nós temos a inconsciência, na verdade, de que são os opostos que se atraem. Não, são os iguais. São aqueles que estão com os mesmos machucados, que têm as mesmas dificuldades, eles vão se atrair. Nem sempre esse machucado ou essa dificuldade é no mesmo patamar. Às vezes eu sou quietinha e escolho um falante. Ou vice-versa. Mas essas energias são as mesmas. E aí o que acontece? Eu me calo diante de uma questão, porque eu sou a quietinha, e o outro vai falar por mim. Só que quando ele vai falar por mim, ele vai falar a partir do quê? A partir do mapa dele, a partir do que ele tem dentro dele sobre relacionamentos. E aí nós vamos para uma outra questão. O que eu trago da minha infância, do relacionamento dos meus pais, do relacionamento de familiares que eu nem conheci, e o que eu trago para a minha história? Entendo. Tudo isso vai contribuir para esse relacionamento ser bom ou não. Entendo. E também, eu sei que você quer falar da parte sistêmica, mas queria colocar mais uma coisa que eu acho importante, que eu vejo bastante, né? Aquela pessoa que bate no peito e fala assim, não, eu tô bem sozinha. Eu tô bem, eu sou autossuficiente, eu tô bem sozinha, né? Não tô dizendo que é uma ditadura, que você é obrigado a ter um companheiro ou uma companheira, não é isso. Mas que muitas vezes colocamos máscaras, né? Porque é do ser humano compartilhar.
né? É impossível você não dizer assim, olha, hoje eu fui com você tomar um café em algum lugar e a gente comeu um bolinho de fubá maravilhoso, eu e a Rosiane. E eu chegar em casa e poder compartilhar com alguém, assim, precisamos ir lá comer esse bolinho de fubá juntos, né? Então, assim, é do ser humano se compartilhar. Então, quando a gente põe essa máscara de que não, eu estou bem sozinha, não preciso de ninguém, isso também é uma fuga, né? Com certeza. Se você pensar, o ser humano ele é relacional. Se você olhar para a história da humanidade e o doutor que esteve aqui há poucos dias, O Rogério. isso, ele falou uma coisa fantástica, que o ser humano, a partir do momento que ele começou a viver em grupo, ele vai desenvolvendo algumas coisas que hoje nós temos como comuns à nossa sociedade. E esse desenvolvimento em grupo foi que fez com que os seres humanos pudessem sobreviver até hoje. Porque imagine que quando você era atacado por um tigre dente de sabre, e você não tinha ninguém para cuidar de você. Você ia morrer ali onde você estava. A partir do momento que nós começamos a nos relacionar, né? E veja, não podemos ir além da questão do próprio nascer. Nós precisamos de um feminino e de um masculino para poder nascer. Sim. Então, não existe como não haver relação. Não existe. É necessário essa integração, essa união. Então, veja, quando nós dizemos, ou quando uma pessoa diz, eu estou bem sozinho. Ok. Ela pode se sentir muito bem sozinha e isso é ótimo. Porque se ela estiver bem com ela mesma, assim ela vai ser muito mais fácil uma outra relação. Mas nós precisamos do outro. Você sabe que a abundância, o crescimento, a prosperidade, ele só vem por essa questão relacional. Até essa questão só vem por isso. Então, veja, tudo em nós é relação com o outro. Sim, nós necessitamos. E dentro da física quântica, né, nós trabalhamos da seguinte forma, que hoje a gente entende essa questão também que as pessoas falam, né, da prosperidade, né, do dinheiro, de você ter... Você só consegue acessar isso quando você coopera. Sim. Quando você... a frase é dando que se recebe, né? E não ao contrário. Mas que essa cooperação que traz o desenvolvimento, o crescimento, incluso do dinheiro e da abundância. Né? Porque tem relacionamentos que você vê problemas seríssimos nessa área. Sim. Seríssimos, né? Que as pessoas não conseguem nem se relacionar financeiramente, né? E essa é uma questão bem interessante, porque essa é uma relação de troca. E é uma relação de troca que ela precisa ser justa. E essa é uma das questões que mais impactam as pessoas, porque elas entendem que quando você chega numa relação, você tem que receber. Só receber. Mas como que você vai só receber se você precisa dar? E veja, numa relação de trabalho, você chega primeiro dando. Numa relação de trabalho, você chega primeiro entregando o teu trabalho. Mesmo para nós terapeutas. Sim. Né? Nós chegamos entregando o nosso trabalho e em troca nós vamos receber algo daquela pessoa. Né? Sim. Numa questão como o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos aqui fazendo uma relação de troca entre nós duas e também com todos os ouvintes. E qual é a troca disso? O ouvinte pode ir lá, quem está nos ouvindo, nos assistindo, pode ir lá, pode dar um like, pode compartilhar. Essa é uma troca justa. E isso tudo é um relacionamento. E imagine isso num relacionamento amoroso. Eu chego com uma exigência para o meu parceiro ou parceira e eu quero que ele faça aquilo por mim. Mas e o que eu fiz? E eu não estou dizendo que então você tem que chegar e se doar totalmente, porque sim. só assim. Não é disso que eu tô falando. É a relação de troca justa. Se eu faço por você, você fica feliz e você faz um pouquinho por mim. Se você faz um pouquinho a mais por mim, eu fico feliz e faço um pouquinho a mais por você. É assim que é uma troca justa. Um erro que nós cometemos e que nós aprendemos através de gerações existe um amor que é incondicional. Ok, tudo bem. Aonde ele está mesmo? Conta para mim. Porque eu gostaria muito, esse é o segredo da humanidade. Sim. Onde está o amor incondicional? Na verdade, as nossas relações amorosas, sejam elas de amizade, com pai e mãe, com relacionamentos amorosos, existem nelas uma condição. Então, veja, os nossos pais, eles não nos amam por acaso. Eles nos amam porque nós somos filhos deles.
Então, existe uma condição para esse amor. Ah, nossa, mas eles fazem tudo por nós. Sim, tudo bem, isso é uma outra questão. Mas existe um condicionamento no amor. O Bert Hellinger, o criador da constelação, ele dizia assim, que o maior erro de um relacionamento amoroso é achar que ele é incondicional e que eu posso dar tudo sem receber nada em troca. Sim. Não, isso não existe em nada. Numa amizade. Até porque a gente está num planeta dual, vive da dualidade e não tem, a gente não tem como fugir dessa lei, né? Que o dano que se recebe, né? Não é uma, às vezes as pessoas colocam isso num patamar, não sei se você concorda comigo, assim, então você é interesseira. Então você vai dar porque você vai esperar algo em troca. Tem isso também, né? Isso está dentro de tudo que nós guardamos e que nós nos convencemos porque alguém um dia disse. Então, veja, se você pensar nas músicas, se você pensar nos ditados populares, ou naqueles memes que, desculpe a expressão, mas eu acho aqueles memes de casamento horrorosos. Sim. Aqueles memes em que você dá uma pancada na cabeça de alguém, sabe aquelas coisas assim Sim. que transmitem uma ideia de casamento e de relacionamento sempre quando que um vai se sobressair ao outro, que um vai fazer maldade para o outro, ou eu estou exagerando um pouquinho aqui, mas que são nessa ideia. Bom, vamos pegar lá aquelas músicas em que você arrasta o chifre no asfalto, né? Sabe das quais eu estou Sim. falando. Nada contra, mas qual é a ideia de relacionamento que ela passa? Tem que sofrer. Tem que sofrer. Gente, Né? nós não precisamos, de verdade, do fundo do coração, nenhum relacionamento precisa ser por sofrimento. Ele precisa ser por troca, por amor, mas por um amor que ele é um amor melhor, um amor que não é um amor cego. Isso você tocou num ponto importante, né? A relação do amor. A gente fala amor e acha que existe só um tipo de amor. Nossa, mas o amor é uma coisa tão deturpada, né? Porque em nome do amor as pessoas mataram, as pessoas roubaram, né? Nós, seres humanos, né? Em nome do amor, mulheres foram jogadas à fogueira, né? Em nome do amor, os bens das mulheres que eram solteiras ou que eram separadas ou viúvas foram tomados, né? Quer dizer, tanta coisa foi feita em nome do amor, né? E eu acho que no relacionamento também, esse amor moeda, né? Tipo assim, eu só vou dar se você entregar, né? Num relacionamento. Isso acaba nos diminuindo muito como ser humano. Você vê dessa forma também? Essa é exatamente a expressão do amor cego. O que é o amor cego? Primeiro, vamos lá. Vamos pensar numa questão, como você falou. Conceito. O que é amor para mim e o que é amor para você? Eu poderia usar aqui uma alusão bem tosca, mas assim, o que é cachorro para você e o que é cachorro para mim? Para mim, cachorros são grandes, ficam soltas no pátio, elas se sujam, fazem buraco e tal. De repente, para você, é um cachorrinho pequeno que fica no teu colo, que você sai passear. Então, na verdade, cachorro para você e cachorro para mim são diferentes. E é a mesma coisa. Existe um conceito que é cachorro. Animal de quatro patas, tá. Beleza. Amor ou qualquer outra expressão, qualquer outra palavra, também são conceitos que não vão ser iguais para mim ou para você. E eles vão estar muito carregados de histórias que nós vivemos. E aí, nesta questão, o que seria este amor cego que você acabou de citar? Seriam aquelas questões em que você está embotado. Você não enxerga exatamente aquela questão. O que é para você amor? Então, vamos dizer que na tua infância, você foi abandonada pelo seu pai. Né? Vimos isso na série que você me indicou, né? Invejosas. Invejosas. Então, o que acontece com a protagonista? Um dia, ela ficou esperando pelo pai que se separou da mãe e ela ficou esperando pelo pai e o pai não apareceu. Como são os relacionamentos amorosos dela? Ela se doa para aqueles parceiros, ela se molda ao que eles querem. Por quê? Porque ela não quer ficar lá sentada esperando pela pessoa que ela ama. Então, o que está por trás daquele amor dela? O que está por trás daquele relacionamento amoroso dela? Está a história que ela carrega do papai. Então, o papai é culpado de todas as questões que ela carrega?
Sim e não. Ele é culpado no sentido de que ele causou esta dor. Mas o que ela faz com esta dor é problema dela. E enquanto ela não for buscar uma forma dela trabalhar essa dor e resolver a questão com o pai, os relacionamentos amorosos dela sempre estarão com esta questão. E é muito interessante. Existe uma cena bem clara lá, Sim. em que ela fica esperando pelo cara. Ela passa 10 anos com ele, esperando que ele peça ela em casamento. Não é, né? não é fantástico É aquela hilário, ilusão, né? é hilário 10 quando você olha pra anos aquilo. morando na mesma casa. Lembra que ela custeia a faculdade de direito dele, ela ajuda ele a se formar em direito, custeia em todos os sentidos, que não é só Ela pagar. tem vestido de né? noiva comprado. Isso, não, ela veste ele, né? Ela Sim. compra a roupa, porque ele, Ela idealiza né? ele, Ela né? veste ele com as roupas que ele entende que são adequadas para ele, investe na faculdade dele e fica 10 anos morando na casa com o vestido de noiva comprado, esperando que ele peça ela em casamento. Então você veja Meu como Deus. é um 2 mais 2 mesmo, nesse caso. Ela ficou esperando pelo pai. Ela ficou lá parada esperando pelo pai. Então, esta ferida dentro dela pauta como ela olha o amor. Pauta como para ela é o conceito de amor, né? E isso acontece por várias questões. Nós poderíamos usar N exemplos. Esse é um, mas existem muitos outros que podem não ser necessariamente o relacionamento ali do pai e da mãe, como é o caso dela. E aí é uma coisa muito interessante a se pensar. Quem se separou? Foi o pai e a mãe? Não. Quem se separou foi o homem e a mulher. O pai e a mãe, eles continuam existindo. O papel deles é o Exato. mesmo, né? E aí, a questão é que nós confundimos. E nós achamos que aquele homem, ele obrigatoriamente tem que ficar com aquela mulher porque ele é nosso pai. Mas a relação daqueles dois não dá mais certo. Então, eles têm que ficar porque eles são os meus pais? Não. Eles podem se separar e eu posso ter neles o pai e a mãe da mesma forma. Mas a questão é que todos esses papéis, eles estão enroscados, emaranhados. E ali também tem uma coisa que é muito interessante, a comunicação nesta série. Ela não diz. Sim. Ela em nenhum momento diz claramente. Assim como ela não percebe que ela faz muitos movimentos ali de destruição dos relacionamentos dos outros ou de colocar, né, pulguinhas na orelha Sim. das amigas. Por quê? Porque para ela nenhum relacionamento pode ser perfeito, pode ser bom, pode ser durável, porque ela não tem este conceito dentro dela. Para ela, o amor é uma coisa que dói, que machuca. Papai me machucou, então logo todos os homens me machucam. E é interessante porque, no caso dela, ela vai ter problema com qualquer hierarquia. Quem é a nossa hierarquia maior na família? O nosso pai. Então, é muito interessante porque na questão pessoal, você vai ter várias questões com hierarquia. Na questão social, que é na questão da interação com o outro, você vai ter problemas com hierarquia de patrão, de qualquer pessoa que esteja acima. Professor, né? Aqueles embates que você vai fazer com o professor, às vezes vem porque você tem essa dificuldade. E vamos subir mais um nível de consciência. Vamos para o nível espiritual. Geralmente, essas pessoas terão problemas com espiritualidade. Ou elas vão ser aquelas que você pode ir de um extremo ao outro. Sim. Ou aquela mega radical, que assim, Deus controla a minha vida, ou o ser que você quiser chamar, né? Pelo nome que você quiser chamar, mas essa energia superior é quem controla a minha vida, ou eu vou abolir ela da minha vida. E eu vou deixar a minha espiritualidade de lado. Por quê? Porque eu não posso me relacionar com nada que hierarquicamente esteja no mesmo papel que meu pai. E isso nós estamos falando de pai, mas também nós trazemos Sim. isso de mãe, né? Sim, sim. E queira ou não, a gente só consegue ter espiritualidade, né, sem colocar dogma ou qualquer religião em questão, mas a gente só consegue acessar a espiritualidade se eu poder me relacionar com ela, né? Com certeza. Se eu não me relaciono em outros níveis, como é que eu vou acessar essa espiritualidade, ter essa paz interior, né? Porque qual é digamos, como a gente estava falando de troca, né? A troca, qual é a troca da espiritualidade para comigo? Sim. Né? A troca da espiritualidade para comigo é eu entrar nesse mundo, né, e receber o que esse mundo me dá, esse mundo do invisível. Então,
relacionamento é tudo, né? A troca existe em qualquer nível de consciência, né? Tanto no nível pessoal, quanto no nível coletivo, quanto nesse nível espiritual, é uma relação de troca. E ela precisa ser uma troca justa sempre. Por isso que a nossa proposta hoje era ir além de relacionamentos afetivos no sentido de amoroso, Sim, de relacionamento de casal. Porque essas questões, elas vão estar permeando todos os nossos caminhos, né? Todos os nossos tipos de relacionamento. Sim. Como você citou, imagine se eu me relacionasse bem com o meu professor. Se eu conseguisse dizer para ele coisas que ele pudesse ouvir e perceber que mesmo que eu seja uma criança de 6, 7 anos de idade, eu posso ter algo a mais para contribuir. E isso está muito claro no ver o outro, perceber o outro, sentir o outro e não simplesmente olhar para as coisas como um padrão. Todo mundo, então tá, se eu sou terapeuta, logo eu flutuo sobre todas as coisas. Se eu sou um advogado, então logo eu sei tudo sobre tal questão. Não. Vamos olhar o outro como outro, né? Como diria Jung, é sempre olhar para o ser humano a partir do ser humano. Por isso eu gosto muito das terapias integrativas. Nós nunca fazemos uma terapia para, para ansiedade. Nós fazemos uma terapia para a Márcia, que chegou aqui com um sintoma que se parece com ansiedade. Talvez seja, talvez não seja, mas eu vou tratar a Márcia. Na terapia floral, isso é fantástico, né? E as sinergias também trabalham muito bem essa questão. Eu vou trabalhar com a tua questão. Sim. Não com aquela questão que você talvez, quem sabe, porém, todavia, entretanto, está me trazendo, como nós falamos da palavra amor. Quem disse que amor é igual para todas as pessoas? Você, por exemplo, pode gostar de toque, né? 5 linguagens do amor, né? Sim. Você pode gostar de toque. Eu posso não gostar. Quer ver uma coisa que é muito interessante, pessoal? Eu não gosto de ganhar flores. Não, flor de vaso eu adoro. Eu não gosto de ganhar rosas, buquê de rosas. Flores cortadas, né? Flores cortadas, elas vão morrer. E isso para mim não me serve. Eu gosto de ganhar, por exemplo, vaso de flor, tudo bem, né? Mas eu não gosto. Meu marido ama dar um buquê de rosas. No começo eu olhava para aquilo e fazia assim. Depois eu entendi que para ele aquela forma era de demonstrar amor. Hoje, eu já consigo aceitar aquele buquê, olhar para ele, fazer dele algo bom, né? Por quê? Porque eu estou entendendo que esta é a forma que para ele diz, eu te amo. Isso é uma coisa muito interessante. Você já imaginou o risco enorme que é dizer eu te amo? Né? Tem tanto isso, né? Que as pessoas falam do relacionamento que eu falo eu amo, mas ele ou ela diz que não ama, nunca ouvi ele falar que me ama, ou a pessoa fala eu te amo, o outro fala eu também, fala eu também, mas não fala eu te amo. Por quê? Essa é uma questão bem complexa, né? Essa tá dentro da caixa preta dos relacionamentos. Essa só na hora que o avião cair a gente abrir para poder ver. E na verdade eu acho que é porque os nossos aviões já caíram algumas vezes, né, Márcia? Até porque somos jovens há mais tempo. Sim. Então já tivemos algumas quedas de avião pretas e abertas. Algumas caixas pretas para abrir. E eu lembro que quando eu me divorciei, com 25 anos de idade, que eu precisei abrir talvez a primeira caixa preta do meu relacionamento, e eu pude olhar para algumas coisas e dizer, uau, aqui eu fiz isso. Ele fez isso. Eu fiz isso e tomar muito cuidado. Naquele momento eu não tinha esse conhecimento. Sim. E eu carreguei uma culpa enorme dizendo fiz muita coisa negativa e agora eu tenho que reverter. Né? Então eu fiz muito forte isso, tanto que eu até mantive o relacionamento mesmo depois de separada, mesmo depois de divorciada, eu mantive aquele relacionamento porque eu carregava culpas, e culpa não existe, culpa é uma coisa que colocam na nossa
nossa cabeça, né? Mas essa questão vinha por quê? Porque eu entendia que não, eu fiz de menos, então agora eu tenho que fazer demais para eu poder suprir, para eu poder resolver essa questão. E ao abrir essa caixa preta, eu lembro que houve uma situação muito interessante. No dia que meu primeiro marido saiu de casa, eu fui na casa de uma amiga, muito querida, e eu contei para ela as questões que fizeram o fim do nosso casamento. Olhando para as questões que ele tinha feito, olhando para as questões que eu tinha feito. E aquilo mudou o relacionamento da minha amiga. Olha Até isso. Hoje, ela me diz, você sabe que a partir daquele dia, eu passei a olhar para o meu, na época, namorado, hoje marido, de uma outra forma. Porque eu também fazia algumas exigências para ele que não eram dele. Sim, eram minhas, né? E algumas exigências que vinham lá, do que nós carregávamos como idealização de casamento, idealização de namoro, idealização de parcerias, né? E, Rosiane, vamos aqui, né, agora escarafunchar a coisa, mas, né, por que nós, seres humanos, não conseguimos ser transparentes num estabelecimento de um relacionamento? Né, que você chegar e dizer assim, eu não gosto de tomar café, eu não gosto disso. Sempre essa máscaras, né? Essa não, acho que parece um carnaval, de tanta máscara que se usa, né? Porque a gente não consegue ser transparente. E a gente teria que ser transparente já no começo, não é? Para a pessoa dizer assim, olha, então a gente não está na mesma vibe. É muita carência. Na verdade, aí nós vamos exatamente numa seara que não vai ser simples de ser falada. Mas podemos deixar algumas sementes aí para serem pensadas. Vamos jogar essas sementes e cada um pega do seu jeito. Mas vamos pensar em algumas questões. Como os animais fazem para se relacionar? Como que o pavão faz? Ele vai lá literalmente pavonear, né? Ele prepara, exato, ele faz toda uma beleza. E nós entendemos que também para a conquista nós precisamos disso. Só que aí nós levamos muito tempo para entender que isso é só um momento inicial. É só para você chegar. Se nós nos conhecêssemos melhor, né? O instrumento de comunicação chamado PNL, que é Programação Neurolinguística, ele faz muito esse movimento para dentro. Eu me conhecer, eu saber sobre a minha vida, sobre como eu gosto, pode fazer com que seja mais fácil eu poder chegar e dizer para o outro. Porque se eu chegasse para você e dissesse assim, não, Márcia, mas eu não gosto quando você me convida para almoçar no restaurante japonês, né? Mas às vezes por uma amizade muito grande eu vou no japonês com você mesmo sem gostar. Mas isso é o grande erro. Se eu fizer isso num relacionamento amoroso, de dizer para ele ou para ela, para a pessoa com quem eu estou, exatamente aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, mas como que eu vou fazer isso se nem eu sei o que eu gosto? Então, passo número 1, para poder mudar toda essa questão, vai lá, vai se conhecer. Tem pessoa que acha que terapia é uma coisa para quem tem problema. Não. Terapia é algo para quem quer solução. Sim. Porque problema todos nós temos. Diria Oswaldo Montenegro que só bailarina que não tem. Mas veja, todos nós vamos buscar nos conhecer. Eu vou me conhecer. A partir do momento que eu sei o que é, pense na relação sexual. Se eu souber o que eu quero, eu sei o que dizer para a pessoa com quem eu estou me relacionando. Mas se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve. E aí eu posso aceitar relações tóxicas, relações que não são boas. Então, o primeiro ponto, viver de migalhas. Conheça. Busque você primeiro. Vai lá, vai buscar técnicas. Se você não quer pagar uma terapia, agora está cheio de terapias online, gratuitas. Vai lá, se conheça, saiba o que você quer. Aí você pode trazer outra pessoa para a tua vida. Se não, você não vai conseguir, nem para amizade, nem para pai e mãe. Se você se conhecer, você consegue entender quem é teu pai e tua mãe. Se você se conhecer, você consegue se relacionar melhor com os teus amigos. E assim por diante. Tá. Bom, sabe que sobre a PNL você vai ter que vir um dia só para falar sobre isso, né? Mas o que eu quero dizer assim, essa questão da repetição de padrão. Repetição de padrão e dedo podre é a mesma coisa?
Nossa, que ótimo! Hoje você está, como eu mesma diria, para alguns, supimpa, né? Sim. Vão lá procurar no dicionário quem é da geração mais nova. Mas para nós, supimpa era o máximo. Então, veja, o que é o dedo podre? Na verdade, é assim. Começa com essa questão de eu não saber quem eu sou, mas começa com a repetição de questões que eu vivenciei, questões que eu gravei, questões que não foram comigo, mas que eu gravei. Num olhar da microfisioterapia, eu descobri que eu estava alinhada com as traições. Eu e mais 2 irmãs minhas, não a mais velha, as outras minhas irmãs, estávamos alinhadas na linha da traição. Então, o que é isso? Uma repetição de padrão. Eu escolhi... Não diretamente, eu escolhi inconscientemente ao entrar nessa família. Quando eu entrei lá, uma bolinha branca que caí nessa balde de tinta amarelo, que é a minha família, né? Que podia ser de qualquer outra cor, mas a minha é amarela. Então, eu caí nesse balde de tinta e me tornei amarela. Então, dentro desse balde de tinta amarela, tudo que aconteceu para ficar amarela, essa tinta, está na minha história. E eu posso acessar a qualquer momento. E aí nós vamos para os padrões sistêmicos de repetição. Se a minha bisavó, a minha tetravó, a minha pentavó foi traída, de repente, inconscientemente, eu me coloco a serviço da minha família para fazer a mesma limpeza de padrão. Porque o que acontece? Quando eu entro numa família, eu entro com a vida. E a vida me coloca num patamar que não está equilibrado. Mas qual que é o objetivo da família? Equilíbrio. Só que quando eu quero equilibrar isso nessa gangorra da família, eu vou começando a dizer, eu vou, como criança, eu vou salvar você, mamãe. Então você é traída, eu não vou mais deixar você ser traída. Você isso, vovó, você também foi traída, eu também. Só tô pegando um viés que é a traição. Sim. E eu vou me colocando para cá, ó. Aí eu me coloco acima de todos os outros para resolver o problema. Eu vou conseguir? Desta forma, não. Voltamos ao amor cego. Isso é o amor cego. Quando eu busco uma forma de entender este padrão, e eu vou descobrir que eu estou repetindo esse padrão, aí ele pode se transformar num amor consciente. Porque aí eu vejo, não, peraí. Isto não é meu, eu estou apenas repetindo. A minha mamãe pegou isso, a minha vovó pegou isso, enfim. A minha irmã ou outras pessoas da minha família, as minhas primas, e aí eu estou repetindo. Aí eu trago para o consciente, que isso é o viés da terapia, eu trago para o consciente e aí é minha escolha. A partir desse momento, é minha escolha. Aí eu já sei que aquela questão não está sendo porque eu tenho o dedo podre, mas sim porque eu estou seguindo um padrão que se repete na minha família. Não, entendo, concordo plenamente com você sobre isso. Uma outra coisa que a gente vê bastante, né, nos relacionamentos, né, quando a gente vai conversar ou no consultório, é quando as pessoas, elas parece que têm uma necessidade de viver em culpa. Né? Se não tiver um relacionamento que ela se sinta sempre culpada, esse relacionamento não é bom. Então aí ou ela ou ele, né, assume o papel de pai daquela outra pessoa ou o papel de mãe. Né? Então assim, se eu tenho um marido, eu vou de repente ser mais a mãe dele do que a companheira, a esposa. Né? Se eu tenho uma esposa, eu vou ser o pai que ela não teve. Isso também acontece, né? Só algumas vezes. E isso é muito interessante pensar que tem como dar certo um relacionamento dessa forma? Veja, vamos pensar num relacionamento de amizade. Essa série Amigas para Sempre é interessante. Você olhar ali, ó, a impressão que dá é que uma das protagonistas, ela está sempre envolvendo a outra e fazendo a outra fazer tudo o que ela quer. Então, é essa mesma questão. Você está colocando a outra num outro patamar. Então, tem como dar certo? Tudo isso tem um ponto-chave na visão sistêmica, que é equilíbrio entre o dar e o receber.
Quando eu estou equilibrado no dar e no receber, eu vou poder olhar para tudo isso de uma forma muito mais consciente e resolver todas essas questões. Mas se eu não olhar para isso com este equilíbrio, não tem como dar certo. Então, veja, primeiro eu vou lá me conhecer, resolver meus problemas, os meus BOs com papai e mamãe, Sim. né? Que eles são básicos, Quase ninguém nem tem. E assim, não estou culpando os pais. Sim. Eu só estou dizendo que nós carregamos por esse viés do inconsciente coletivo, por essa consciência coletiva que nós temos, nós vamos carregando esses padrões e é natural. É deles que nós recebemos. Então, né? E eu posso dar uma dica bem bacana. Uma das técnicas que eu utilizo é a constelação na água. Isso, eu já ouvi falar dessa constelação na água. Eu até quero fazer, porque eu não fiz ainda. E a água é uma condutora de informações. Veja, o dia que a Rosana Souto esteve aqui e falou dos florais, ela falou de da água como um condutor de informações em que você imprime as flores lá, né? Quando nós falamos das sinergias, ela também está impressa na água para que você possa espalhar algo. Então, a água, ela conduz informações. Então, eu vou dar uma dica, eu vou ensinar para você e para todos os nossos seguidores aqui, que eles possam fazer em casa uma dinâmica sistêmica. Isto não é uma constelação, dinâmica. Apenas uma dinâmica. Pegue um prato com água, uma tigela, enfim, pegue lá. Sabe aqueles isopor que eles vêm assim, de bandejinha de fruta e tal? Pega, corta 3 pedacinhos de isopor. Escreve num eu, escreve no outro dando demais, escreve no outro recebendo demais. E solta esses 3 na água. E aí você vai fazer uma observação. O conflito é sempre aquele que se aproxima de você. Então, a água, ela sempre mostra que o conflito se aproxima de você. Você pode até fazer uma flechinha, se você quiser, para você ter claro para que lado eles estão olhando. Mas se não, apenas olhe para aquilo ali. Você joga e observa. Então, vamos supor que quando você jogar ali, os dois ficam longe. Né? Tanto dando demais quanto recebendo demais ficam longe de você. Legal, tá equilibrada a tua relação. Detalhe técnico importante, intenção. Você está fazendo isso para quê? Então, eu estou fazendo para o meu relacionamento amoroso. Eu e meu marido. Então, tá. Relacionamento, me concentrei, pensei no relacionamento amoroso e joguei no campo. Aí se aproxima o dando demais. Ele se aproxima, então significa que eu tenho que olhar para esta questão no meu relacionamento. O que eu estou fazendo pelo meu parceiro, significa dando demais. O que eu estou fazendo? Então, eu estou sendo muito mãe dele, de repente. Eu estou sendo muito pai dele. Ou eu estou fazendo várias coisas para suprir carências dele, ou minhas, mas eu estou o tempo inteiro dando demais. Vão ter frases que vão ficar bem claras, porque você vai lembrar de questões do teu relacionamento. Faço tudo por você, né? Essa é clássica. Só faço, nunca recebo. Essa é clássica. É clássica. Essa de tipo assim, eu faço tudo por ele, eu tudo por ela e não recebo nada. Ou recebo muito pouco. Isso, gente, como isso é comum, né? E sensacional é você, de repente, se aproximar recebendo demais. Porque esse é um olhar que nós geralmente não temos. Eu recebendo demais? Não, imagina. Eu estou sempre dando demais. Não. Aí você vai olhar que você está recebendo demais. Então pare, respire e olhe. Precisa fazer mais alguma coisa com relação a isso? Não. Você só precisa se conscientizar e olhar. Os dois não se aproximaram? Ok. Os dois se aproximaram? Olhe pelo viés de ambos. Estou dando demais, estou recebendo demais. Em que questões? E faça um levantamento, porque vai depender do que você pediu ali, o que você intencionou. Então, essa técnica é show de bola. Muito legal, hein? Top das galáxias. E fácil, né? A pessoa pode fazer em casa super tranquilo, né? E material também super fácil, todo mundo tem. Bom, vamos ver as perguntas lá, senão a gente vai estourar o tempo de novo. Vamos lá. Um anônimo. Não falo com meu irmão. O que fazer? Uau! Essa pergunta veio... não podia não ser anônimo, né? Mas podia ser de qualquer um de nós. Eu tenho uma divergência com uma das minhas irmãs. Nós nos falamos, mas mais socialmente. Então, não falo com o meu irmão. O que fazer? Primeiro, olhe para você. Como essa questão está dentro de você?
O que levou você a não falar com o teu irmão? Quais são as questões que estão envolvidas nisso? Uma das questões pode ser uma incompatibilidade de mapa. Ou seja, você pensa de uma forma, eu penso de outra e nós estamos nos degladiando sobre uma questão. Tem uma questão que é interessante para usar como exemplo. Então, eu chego para você e eu quero que você... Vamos de novo no japonês, né? Eu gosto de restaurante japonês. Eu não. Que bom, então eu não vou te convidar. Então, eu chego para você chega para mim e diz assim, olha, Rosiane, vamos almoçar no japonês. E aí você vai e faz todo um convencimento para mim. Eu falo, ok, Márcia, mas nós não vamos. Daí você, não, mas veja, mais peixe cru isso, mais não sei o que aquilo, e você vai tentando me convencer daquilo. Na verdade, você está tentando me convencer de algo que para você é uma verdade. Para mim, ela não é. Então, eu não concordar com você não quer dizer que nós temos problemas. Simplesmente nós pensamos diferente sobre uma mesma questão. E não quer dizer que eu não entenda você. Eu entendo você. Só que eu não quero fazer aquilo que não cabe dentro do meu mapa. Então, isso vale para todos os relacionamentos. Olhe para o teu mapa, olhe para o mapa da outra pessoa. Tem dinâmicas para fazer isso. Feche os teus olhos e pense no lugar do outro. Esteja no lugar do outro. Como ele pensa? Eu posso exigir que ele pense do mesmo jeito que eu? Porque a gente tem essa questão da família, né? Eu acho isso uma frase tão clichê, que a pessoa diz assim, como pode, né? A pessoa nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, serem tão diferentes. Gente, parece que é como se a gente fosse robozinhos, né? Que tinha que ser todo mundo igual, pensar todo mundo igual, gostar de todas as mesmas coisas. Família eu digo que família é um doutorado, não é nem uma universidade, né? Se a gente caiu ali, né? Escolheu estar nesse campo dessa família, é porque tem muito a se aprender ali, né? É o nosso maior aprendizado estar na família, né? É o nosso primeiro sistema, né? Vamos ver a próxima lá. Outra consigo chegar nas mulheres, mas travo na hora H. Alguma dica? Vai pro terapeuta. Na verdade, essa é uma questão bem clássica e ela geralmente está com questões que você está trazendo. Ou questões que você está trazendo de pai e mãe, que são as mais clássicas, Sim. né? Mas às vezes você escutou de uma outra pessoa. Né? Eu lembro do dia da doutora Ana aqui, né, falando sobre essa questão das exigências que são feitas para o homem. Então, são feitas exigências como, por exemplo, ele tem que ser o perfeito, ele tem que saber sobre sexo. E em algum momento ele também teve a sua primeira vez. E ele sabia o que naquela primeira vez? Sim. Então, todos nós temos os nossos entraves, todos nós temos as nossas questões. Então, primeiro vá olhar qual é a questão que está fazendo ali com que você tenha uma dificuldade. Então, de repente, um dia, quando você foi falar com a tua mãe te deu um grito tão grande, né? Fica quieto! Você não tem voz, você não pode falar. Ou o teu professor, ou a tua professora. E aquilo você ali não sabe ainda né? está refletindo em você até hoje. E aí, toda vez que você vai chegar em alguém, seja para qualquer coisa, para um beijo, para um carinho, literalmente, pro vamos ver. Pro vamos ver, literalmente, você trava. Por quê? Porque alguém algum dia mandou você calar a boca. Ou alguém algum dia disse que você não sabia. Então, todos esses entraves estão dentro de nós. Então, primeiro se conheça, para depois você conseguir chegar no outro. E posso fazer uma emenda nessa pergunta do Anônimo? Com toda certeza. Às vezes a pessoa não consegue identificar que ela passou por isso. Pode alguém da família, o pai, a mãe, ter passado por isso e ele está vibrando essa situação? Porque ela fala assim, não, mas eu nunca passei por isso. Mas será que seu pai e sua mãe não passaram por isso? Pode isso? Em gênero, número e grau, né? Com certeza. O que nós não temos clareza e que a visão sistêmica traz isso muito bem é que esse consciente coletivo que nós vivemos, ele influencia sobremaneira na nossa vida. Então, nosso pai, nossa mãe pode ter passado por uma situação em que ele, por algum motivo, por alguma situação daquele momento,
pela realidade que ele tinha, e às vezes nem é uma coisa grave. Às vezes ela só foi porque como você recebeu aquilo naquele momento. Não é porque aquilo era grave. E às vezes nós também temos a mania de achar que às vezes uma coisa muito simples, ela pode não ter um impacto enorme, mas ela tem sim. Às vezes uma coisa muito pequenininha, que ela parece pequena agora aos olhos do adulto. Mas você já imaginou a tua criança, na hora que alguém corrige ela? E como corrige, né? Pense numa questão. Vamos pro desfraude. A criança, na hora do desfraude, você diz assim, sua porquinha, você fez xixi de volta. Como aquilo vai ficar na cabeça daquela criança? E são coisas muito simples. Muito básicas. E ali é uma relação de toda uma região que está ligada com a parte sexual. Quer dizer assim, nossa, eu não tenho controle, né, do meu desfraude. Então eu não tenho controle nenhum em relação à minha parte sexual, porque a parte sexual está ali embaixo. Então você já imaginou isso numa hora em que você está lá, literalmente na hora H. Então você vai... e aí você tem uma sensação, por alguma coisa, que aquela pessoa que está com você abre em você, você tem a mesma sensação daquilo que tua mãe, o teu cuidador, disse para você um dia. Tá? Então temos que tomar muito cuidado. Palavras, pensamentos, tudo isso cria a nossa realidade. Se nós mudássemos algumas palavras, algumas formas de agir, por isso que eu citei a questão do arrastar o chifre no asfalto. Porque veja, quando você repete para a tua cabeça aquele padrão, o que você cria dentro de você? A ideia de que aquilo é o certo. Sim. Né? Então, nós sim, carregamos muitas coisas que não são nossas. E não só essas coisas ruins. Claro que nós também carregamos empoderamentos. Né? Essa mesma amiga do fato do casamento lá, né, da relação amorosa, ela também sempre me obrigou a ler. E aí, eu fui me tornar uma autora de livros didáticos. Eu tenho uma facilidade enorme em escrever textos, ou uma dinâmica muito boa na fala, era para ter até sido jornalista. Então, foi uma forma que ela não fazia redação para mim. Ela dizia, você tem que fazer. Este empoderamento, sim, foi muito significativo para mim. E agradeço a minha amadinha até hoje. Que legal. Vamos ver a outra. Tem mais uma? Tem sim, olha lá. A Jéssica. Ô, Jéssica, obrigado por você não ser anônima. Não, nada contra os anônimos. Eu sei que é difícil num podcast que fala de relacionamento a gente se expor, né? Isso prova tudo que a gente começou a falar no começo. Bom, a Jéssica diz lá, não consigo alguém que queira ficar comigo. Qual é o meu problema? Já começou com o problema dizendo qual é o meu problema. Essa é a grande sacada. Nós sempre achamos que nós temos um problema. E, na verdade, nós só temos um olhar distorcido para determinadas coisas. Então, primeiro vá olhar para aonde está esse teu olhar distorcido. O que você está buscando? Você sabe o que você quer? Você sabe que relacionamento você quer? E não é assim de criar um modelo. Então eu crio uma expectativa. Eu quero um homem que seja assim, né? Vou falar do meu caso. Então eu quero um homem que seja isso, que seja aquilo, que ele me faça assim, ou que me faça assado. Eu crio um modelo. E esse modelo está onde? Ele está com que tipo de questões atrás dele? Então, eu crio esta ideia de um relacionamento. Mas, na verdade, eu não me conheço e eu não sei o que eu quero. Então, o problema já está em você criar algo que você... eu quero isso daquela pessoa. Não. Primeiro, esteja disponível. E como que você vai estar disponível para um relacionamento? A partir do momento em que você limpou as tuas questões. Então, eu limpei lá tudo que eu trazia de pai e de mãe. Eu limpei tudo que a minha criança carregava. Né? Eu tenho a história de infância... Lembro muito pouco da minha história de infância, mas eu sempre ouvi que eu era chata, doente, mimada. E um dia, recente, a minha irmã disse assim, não, mas você era fofinha. Você tinha os olhos estralados e você queria olhar tudo. Mas o que estava pautando a minha vida até aquele momento em que ela disse que eu era fofinha? Você é chata, você é mimada. Então, o que eu fazia? Até mesmo no meu relacionamento com meu filho. Eu fiz um monte de exigências. Eu fui uma mãe linha dura. Por quê? Porque ele não podia ser chato nem mimado.
Né? E nem fraco, né? Porque o fraco é o doente, né? A fraqueza tá ligada à doença. Quer dizer, ele você não tá doente, podia tá ser. fraco. Então, esse relacionamento com meu filho foi pautado nestas questões da exigência dele para que ele não passasse pelo que eu passei. Porque o que aconteceu comigo? Aí eu queria, nos relacionamentos, que eu continuasse tendo um super pai como que eu tive, né? Aquele pai que está sempre protegendo as filhas, né? Ele só teve filhas mulheres, ele super protegia a todas nós. E eu fui querer ter isso em todos os relacionamentos. Então, eu não estava disponível para receber as pancadas da vida. Para receber todas aquelas questões. Então, sim, vamos lá. Vamos primeiro olhar para algumas questões, vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos olhar para o outro a partir dele e não do que eu quero dele. Aí, a chance de eu não ficar sozinha vai ser bem grande. E aí nós poderíamos entrar numa outra seara. Algumas questões que nós compramos a partir de alguns modelos, até mesmo ideológicos. Sim. Né? Mas não podemos entrar nisso hoje, senão vamos mais umas 3 horas aqui. Não, e entender que eu entendo assim que a primeira paixão que você tem que ter na vida é consigo mesmo, né? E é esse caminho de você se apaixonar por você, de você entender quem você é, né? Tanto o seu lado sombra como o seu lado luz, né? E que você é um composto de tudo aquilo, vai te dar condição de encontrar um relacionamento mais equilibrado. Os relacionamentos. Um relacionamento mais equilibrado no trabalho, né, na família e no relacionamento amoroso. Porque você está num processo e que a gente não está pronto, né? Oi, né? A gente não está pronto. Então, fica a dica. Procure limpar os teus padrões pessoais e coletivos, né? Sistêmicos que você traz. Procure se conhecer e procure aprender a se comunicar. Sim, né? Com certeza. Quando eu digo algo para você, você entende a partir do teu padrão. Então, qual é a questão? O que eu estou comunicando? Quando eu digo todos os homens não prestam, se eu perguntar para você quais homens especificamente, talvez você nem saiba me responder. Sim. Mas essa é uma comunicação assertiva, porque não são todos os homens ou não são todas as mulheres, né? Então, sempre estamos generalizando, sempre estamos omitindo alguma informação. Então, todas essas questões da comunicação também estão por dentro da necessidade de busca para um relacionamento mais assertivo, melhor para todos. E eu acho que para a gente ter uma outra conversa, essa parte de comunicação seria legal com a PNL. Perfeita. Né? Com certeza. Fica lá para a gente... Fica no ar. Fica no ar para a gente fazer isso. Então, Rosiane, mais uma vez, muita gratidão. Você vê que eu passo assim, né? A gente poderia ficar um tempão aí conversando, mas espero que a gente tenha ajudado, pelo menos a pôr sementes aí, que essas sementes floresçam nas pessoas. Verdade. Né? Joguem muitas águas nessas sementes. Isso, muita água. Né? Muita, e deixem aí, ó, florescer. Tá né? Bom. E estamos aqui, né, Márcia? Com certeza. Então, mais uma vez, gente, vamos despertar.